depois eu passo para... Pronto, está gravando. Então, a gente observa, com o passar do tempo, né, à medida que a gente vai treinando, a gente vai melhorando, e a experiência que a gente observa nas atividades, elas vão ficando cada vez mais legais, né? A imersão ela vai ficando cada vez mais envolvente, e isso garante aí eu posso dizer até que um engajamento maior do aluno na atividade. Você acaba engajando mais, você acaba fazendo com que haja uma maior retenção de aprendizado naquela atividade. Ela torna-se mais interessante. Quanto mais fiel é uma simulação, né, ela tem essa capacidade de prender mais a atenção, garantindo engajamento e, consequentemente, gerando aí uma maior fixação, né, de aprendizado. Então, por isso que a gente decidiu trazer isso para vocês. A gente tem aqui, eu coloquei, o secador é uma coisa bacana de ter, para ganhar tempo, né? Diminui a ansiedade. É melhor do que ansiolítico, um secador de cabelo, numa preparação de certas aulas. Eu coloquei aqui os links para vocês, né? Da disciplina de habilidades básicas em urgência e emergência no adulto. E coloquei também o link para a equipe de monitoria da disciplina de urgência e emergência também, né, que trabalha mais no sétimo período lá, porque é algo que é importante para todos vocês. É claro que a gente não vai ter como concluir tudo aqui, só na teoria, né? Mas assim, é interessante esse primeiro momento para a gente já ir preparando o terreno, para a gente ter um momento prático, e esse momento prático a gente vai combinar adiante. Eu ainda estou vendo com o laboratório de habilidades. A gente deve ter aí pelo menos uma hora para cada grupo de alunos para fazer essa capacitação, né? E durante essa capacitação a gente vai fazer, né, as mulagens aí uns nos outros, né, vendo o material e errando e borrando tudo e acertando. Acho que vai ser uma atividade bem interessante. Mas esse momento prático eu ainda estou vendo lá e vou passar para vocês para a gente fazer esse momento bem bacana. Tá? Para a gente não atrasar muito, eu vou começar aqui o compartilhamento da tela, para que vocês vejam aqui direitinho. Pronto. Vocês estão vendo aí a telinha do primeiro slide, não é isso, pessoal? Isso, Tamo junto, professor. professor. Perfeito, pronto. Então, eu coloquei aqui a disciplina de habilidades básicas, né? Mas, assim, na verdade, essa atividade ela contempla também a monitoria de urgência e emergência. Não sei se tem algum membro da outra monitoria aqui com a gente. Temos algum? Não sei. Enfim, se não tem ninguém, vai ficar gravado. Se eles tiverem oportunidade depois de dedicar um tempinho, acho que vai ser bem legal, porque vai capacitar para uma habilidade que nem todo mundo tem, né? Então, eu vou falar muito em mulagem, né, que é o termo em língua portuguesa, né? Mas vocês vão ver muito o termo mulage, né? Esse termo, a gente vai explicar a origem dele, como foi a evolução dele. A gente não vai ficar tanto na teoria assim, eminentemente histórica, mas é interessante a gente falar um pouco disso. E na parte já final, eu vou mostrar, contextualizando nas aulas que nós temos lá, porque assim, o assunto é muito grande. Se eu for aqui discutir, fazer mulagem de evisceração, fazer mulagem de... Não tem como a gente abordar tudo, né? Então, eu me dediquei mais a discutir um pouquinho com vocês como é que nós fazemos aquelas mulagens que nós utilizamos nas nossas aulas, que já estão, né, na programação aí, que a gente usa nas OSCEs também. Tá? E depois a gente pode explorando, a gente pode ir aumentando, né, aprofundando aí de acordo com o interesse de vocês, enfim, o grupo, né? Muito bem. Então, assim, essa mulagem aí, eu coloquei aí, que ela é uma mulagem mais elaborada, e para chegar nesse ponto dessa mulagem aí, foram
né, anos treinando e treinando de uma maneira muito empírica, né? Tem muita coisa boa na internet, né? Tem vídeos também interessantes na internet e a gente vai executando, vai errando, né? Vai fazendo. Então, esse treinamento que a gente tem ao longo das aulas, né? Eles vai nos ajudando a capacitar e começando a fazer mulagens mais elaboradas, né? Mas vocês vão sair daqui tendo uma ideia como é que faz essa mágica aí, como é que consegue transformar, né, a mão da gente numa lesão dessa aí. Às vezes, eu não tenho voluntário, né? Aqui em casa a pessoa não é muito chegada a se sujar assim, não. Então, às vezes, eu tenho que fazer sozinho, por isso que essa mão aí é a mão esquerda, né? Eu sou destro, então eu tive que fazer a mulagem na minha própria, em mim mesmo. Então, eu tive que usar a mão direita para fazer na esquerda. É por isso que muitos dos modelos que vocês veem em mulagem, em foto, às vezes, em modelo de simulação, são partes do meu próprio corpo. Então, é meio complicado, mas essa dificuldade, né, esse desafio, ele torna até mais interessante essa luta. A necessidade é que move a gente para diante, né? É a escassez que gera motivação para a gente seguir desenvolvendo. Tá? Então, a gente, de maneira bem tranquila, como um bate-papo aqui, a gente pode considerar dessa forma, falar um pouco sobre o que vem a ser efetivamente a mulege, né? Qual a importância, a gente já discutiu um pouco a respeito disso, né? Os desafios para essa técnica, tá? E, né, qual o tipo de mulagem que a gente vai utilizar no dia a dia, né? Como fazer, né? A gente vai passar para vocês aqui, em linhas gerais, como é que a gente consegue fazer essas lesões, né? Essas apresentações de lesões. Vamos detalhar um pouquinho mais essas lesões que eu já falei, né? Que a gente utiliza na aula, e depois a gente vai colocar aí algumas ideias que a gente tem tido, algumas inovações, inclusive pedido de patente que a gente teve, como eu falei, ao longo desse processo, né? Fazendo, testando, experimentando, dando errado, né? Então, nesse processo, a gente tenta sempre, dentro do possível, encontrar caminhos para tornar esse caminho mais fácil para qualquer pessoa que queira fazer, né? Então, inicialmente, eu tinha imaginado fazer em 3 momentos essa capacitação. Então, inicialmente, um momento como esse agora, a gente está conversando aqui de forma síncrona, num segundo momento, né, assíncrono, né, a gente poderia fazer um fórum em alguma plataforma e está até errado aqui, prática está sem acento, eles fariam em casa, né, com modelos, com materiais, melhor dizendo, improvisados, e a gente ia discutindo lá no fórum, olha, bota mais aqui um material assim, assim, que eu acho que vai ficar melhor. Não, mas essa aqui ficou muito boa. Se vocês tiverem interesse, a gente pode fazer esse fórum e lá a gente pode botar foto, quem quiser botar vídeo de execução de lesões, né, para a gente manter essa discussão viva, né? Mas, assim, se for muito complicado fazer isso aí, a gente faz em 2 momentos apenas, né? No primeiro momento, que é esse agora, e no segundo momento, que seria a prática presencial com hands-on, onde você literalmente colocaria a mão na massa para fazer as lesões, né? Eu ia estar lá mostrando, demonstrando alguma coisa, e vocês executando entre vocês, mostrando, fazendo as lesões e tirando dúvida também, de repente até criando, né, novas lesões diferentes da que a gente discutiu aqui. Que é interessante, que é um processo contínuo, né? E o limite, eu costumo dizer, dizem que o céu é o limite. Na verdade, o limite não é o céu. A gente é capaz de criar um foguete e sair aí no meio da galáxia e viajando os planetas aí. A gente vai muito além do céu. Então, o que vai realmente limitar a gente é a criatividade. Então, onde a criatividade de vocês levar a gente lá estará. Certo? Então, assim, em linhas gerais, a mulagem, né, o mulage, ela se refere a uma maquiagem de efeitos especiais. Em linhas gerais, seria isso. Você pode ter uma maquiagem em 2D, que ela não é volumétrica, né? Por exemplo, se eu for fazer um hematoma, né, uma equimose, uma mácula,
tá? Alguma coisa dessas características que eu falei, ela é 2D, ela não é volumétrica, ela não tem volume. Mas no momento que eu quero fazer uma ferida profunda, uma escara, uma queimadura de terceiro, quarto grau, né? Então ela tem volume. Então como ela é volumétrica, então ela é 3D. É uma forma de fazer também. Tá? E aí, através da mulagem, você pode fazer, como eu coloquei, a criatividade é o limite. Você pode fazer, né, as lesões em si, secreções ou secreções nessas ditas lesões, né, você pode caracterizar a idade, né, deixar uma pele mais envelhecida também é considerada uma forma de mulagem, né? Alguns sinais clínicos, está errado aqui, clínicos, né? Então, alguns sinais clínicos, por exemplo, né, a gente usa na aula o sinal de Butler, né, aquele sinalzinho lá da equimose retroauricular, né? Então, é um sinalzinho que é bem interessante também, vocês vão ver, não tem muita dificuldade de fazer. Assim, o ideal, claro que quanto mais realístico, é mais imersivo, é mais significativo, gera maior engajamento, mas esse aprimoramento no grau de realismo ele vai acontecer com o tempo. Eu não esperaria, né, que no primeiro momento você já conseguisse fazer uma lesão perfeita, tá? Mas assim, isso é um processo que é feito ao longo do treinamento, né? Na primeira caracterização, na primeira mulagem, pode não ficar tão bom, mas isso não deve assim deixar vocês frustrados, né, nem desanimados, não, entendeu? Continuar fazendo. É como um desenho, é como tocar um instrumento musical, é como executar um procedimento que seja, é como realizar a anamnese, né, é como executar uma cirurgia. Então, as primeiras vezes que você está fazendo, você tem mais dificuldade, mas à medida que você vai fazendo, você vai aumentando essa sua proficiência e as lesões elas vão ficando cada vez mais realísticas. Então, não fiquem frustrados se no primeiro momento não ficar tão legal, né? Esse ficar legal, que a gente entende como sendo ficar o mais verossímil, o mais realístico, isso vai acontecer ao longo do processo, e vocês vão dominar à medida que vocês vão executando. É por isso que aquele momento em casa, né, talvez fosse interessante, né? Porque vocês teriam mais horas de voo, no sentido de treinar a execução das mulagens, né, das maquiagens, e aí na prática presencial, você já teria um warm-up, né? Você já estaria um pouco pré-aquecido para poder fazer a mulagem lá comigo. Então, talvez fosse interessante, se vocês desejarem fazer dessa forma. Mas eu não vou tornar obrigatório, não, porque eu entendo as dificuldades que todo mundo tem, né, para fazer, para dedicar. E uma coisa interessante é que você pode fazer essa maquiagem artística, né, de efeito especial, em uma pessoa, né, que eu acho que é o ideal, fica muito bacana, porque a pessoa ela reage, a pessoa ela além da maquiagem, do visual, você pode ter a própria o elemento de dramaturgia, né? O elemento de simulação cênica que a pessoa pode fazer, né? O chorar, o desespero, a ansiedade, que um simulador, um membro inanimado, jamais vai ser capaz de fazer. Então, você pode fazer num simulador, fazer lá uma lesão, ou fazer uma lesão numa pessoa, que eu acho que seria realmente o mais interessante. É claro que o tipo de maquiagem, né, para efeito artístico, o efeito especial, vai depender do objetivo de aprendizagem. Então, não para eu, o que eu vou fazer agora com essa massa mágica aqui? Eu vou fazer que tipo? Não é você querer forçosamente encontrar uma utilização para aquilo. Não. É o objetivo de aprendizagem que vai mostrar para a gente o caminho a seguir. É o objetivo de aprendizagem que vai mostrar para mim qual é o tipo de lesão que eu vou ter que criar. Tá? Então, isso é uma coisa bem natural e a necessidade que vai guiando a gente. Tá? Quando você vai estudar um pouco o assunto, você vê que alguns autores eles colocam que a mulagem começou há muito tempo, né? Na época do Egito Antigo, né? Fazia uma mulagem nas múmias. Né? Você vai ver que ao longo da história a mulagem foi muito importante para o ensino da anatomia, porque por mais que se dissecasse, por muito tempo a dissecação de cadáveres fosse algo muito difícil, né? Poucas pessoas tinham autorização para fazer,
a dissecação de cadáveres era algo altamente perigoso. Então, você dissecando ali um cadáver, você poderia se ferir, se contaminar e morrer, porque estava estudando o cadáver, né? Então, a utilização de maquiagens, né, para você fazer órgão, para fazer ferimentos, foi muito importante por muito tempo para ensinar. A fotografia, ela, quando surgiu, ela ganhou muita força, a mulagem perdeu um pouco a sua importância, porque até a fotografia o que se tinha era a mulagem, né? E com o aprimoramento, né, a utilização cada vez mais presente da simulação para o ensino, né, e a necessidade de transformar essa simulação cada vez mais imersiva, então, esses recursos que são proporcionados pela mulagem, eles foram sendo cada vez mais requisitados. E é por isso que a gente está aqui discutindo esse assunto, né? É muito utilizado até para festa, né, para filme, para teatro também, né? E para a gente, em especial aqui, o objetivo maior é ensino, né? É a gente utilizar dessa arte, né, para a gente poder gerar uma experiência mais imersiva, mais realística, mais verossímil, e a partir daí a gente conseguir ter uma maior maior engajamento do aluno, e aí, a partir daí a gente conseguir um maior impacto em termos de aprendizado também, certo? Uma vez que aquela experiência simulada, ela torna-se cada vez mais próximo da experiência real, né? Então, a importância do tema, a gente acabou de falar e discutimos isso algumas vezes, né, seria justamente isso, né? A gente conseguir gerar um maior grau de realismo na simulação, transformando aquela vivência na mais próxima da realidade possível, né? E quando a gente consegue uma maior imersão, a atenção do paciente ele fica inteiramente voltada àquilo que está acontecendo, aquela questão do faz de conta, ele cai muito, né? Quanto mais real, o esforço para a imersão é menor, né? Porque o faz de conta ele fica, digamos assim, menos importante, porque a própria apresentação do caso ele já torna-se cativante, né? Ele já é sedutor, você vê aquilo, você já se envolve naquela atividade, né? E dessa forma, o aluno ele não vai estar aqui na sua aula pensando na aula seguinte, ele não vai estar aqui na sua aula pensando em prova, ele não vai estar querendo ver o vídeo do TikTok, nem jogar Fortnite, ele vai estar envolvido naquela atividade, naquela experiência. Por isso que quando é bem feita, quando ela é bem conduzida, a mulagem ela é capaz de realmente seduzir o aluno para acompanhar o professor nessa experiência, tá? E alguns estudos, né, eles têm demonstrado que isso é natural, né? Isso facilmente a gente consegue entender como isso acontece, mas que quanto maior esse engajamento, né, quanto maior a verossimilhança, maior o aprendizado, né? Porque fica mais fácil você transpor aquele conhecimento meramente abstrato, teórico, né, para uma situação mais próxima da realidade. Existem outros aspectos também que a mulagem ela é capaz de gerar para a gente. Eu vi isso nas Forças Armadas. Quem for também servir, tiver curiosidade e for vivenciar isso nas Forças Armadas, vai ter um pouco de experiência de outro aspecto também, que é muito importante quando a gente usa a mulagem, né, nas simulações, que é a questão da dessensibilização. Vamos falar um pouquinho a respeito disso aí. Olha aí, é justamente isso, tá? Então, isso já é estudado há muitos anos, né? É uma forma de você tratar algumas fobias, né? Onde você vai expondo, no caso de uma fobia, o paciente, mas aqui no nosso caso não é com objetivo terapêutico, né? É no objetivo de capacitação, né? O Dr. Joseph Hope, ele popularizou muito essa técnica, tá? Era muito utilizado para soldados também, né? Então, quem for, como eu falei, nas Forças Armadas vai ver um pouco disso, tá? Porque você vai ver mutilação, você vai ver situações assim bem, como nós podemos dizer, bem chocantes, né? E assim, quem trabalha na urgência, ele não pode ficar chocado com aquelas cenas, né? Ele tem que ter uma capacidade de ter aquele impacto que é inerente, né? Você, por mais capacitado que você esteja, você sente aquilo, você percebe aquilo ali, mas com a dessensibilização você fica mais equilibrado, você fica mais
sob o controle, né? Para você ter a capacidade de gerenciar aquilo da melhor maneira possível. Então, quando a gente traz para vocês um ferimento sangrante, né, para lá, está sangrando ativamente o paciente, o aluno tem que fazer uma compressão direta lá, né, ele vê aquilo ali, aquele sangue jorrando. Então, não é só uma questão meramente de chocar, de gerar uma questão meramente visual, o de deixar interessante aquela atividade, né? A gente está também, e isso é uma coisa que acaba sendo um pouco, às vezes não é uma coisa tão consciente, mas através daquelas situações que a gente tenta simular, tá? A gente tenta dessensibilizar o aluno para que ele, diante de uma situação real, né, numa situação de pronto-socorro, numa situação mais difícil, né, mais dramática, ele tenha mais serenidade para poder lidar com aquilo com mais equilíbrio e, dessa forma, poder exercer a sua praxis, né, a sua habilidade, de sua conduta de uma maneira mais natural e com menos erro. Então, às vezes, você não consegue fazer nada se você não tiver equilíbrio, né? Então, o ATLS, você não tem como fazer um ATLS bem feito se você tiver um sequestro emocional, né? O termo que a gente pode considerar, alguns autores eles colocam, diante de uma situação dramática. Você está lá, está vendo o paciente viscerado, né? Alças intestinais saindo lá, sangrando. Então, o ABCDE você pode ficar perdido, né? Até sendo uma coisa mnemônica, fácil, treinada. Então, por isso que essa dessensibilização, né? Por isso que a mulagem, ela também é importante nesse aspecto, né? Para deixar vocês, como monitores, os nossos alunos, mais à vontade, né? De estar diante de uma situação mais chocante, né? Mais dramática. É claro que, por mais que seja realística a experiência, né? A gente não vai ter como fazer isso de uma maneira plena. Mas, certamente, por mais simples que seja a nossa mulagem, ela vai ajudar, né, nesse processo, que às vezes é um processo que não é colocado de uma maneira consciente, com uma primeira necessidade, né? Dentro dos objetivos de aprendizagem, a gente poderia colocar que essa dessensibilização estaria presente também. Tá? E aí, assim, para fazer isso, né, não é em qualquer esquina que você vai fazer. Né? Não é uma coisa que você, em qualquer lugar, vai encontrar quem faça. Então, essa capacitação ela acaba sendo algo um pouco mais difícil. Por quê? Porque as pessoas que fazem, elas não são tão comumente encontradas. Se você tem quem saiba fazer, também não é todo mundo que vai querer saber, que vai querer ensinar. Tem muita gente que é, digamos assim, mais egoísta, né, que prefere ficar com conhecimento para si, né? Uma outra coisa que pode dificultar muito a realização dessas habilidades aí é o custo. Então, assim, alguns materiais eles são mais caros, né? Especialmente para você fazer um ferimento mais realístico, se você for procurar, né, aí vai longe. Tá? Você pode usar um material de baixo custo, que é o ideal, né? Porque nós temos essa limitação orçamentária no Brasil, muito comum, né? Até em centros de excelência, né? No Einstein mesmo, eles não ficam gastando à toa, não. Eles têm que ter uma racionalização de custos muito boa para fazer valer a pena, né? Os treinamentos. Então, a capacitação, a dificuldade que a gente tem realmente é ter pessoas que são treinadas e que estão dispostas de ensinar, e o custo envolvido nessa capacitação. No final das contas, a pessoa com boa vontade, dedicada a isso, consegue aprender, tá? Porque qualquer habilidade hoje em dia, né? Eu particularmente, eu sou um aprendiz de sax, né? Eu gosto muito de sax, gosto de tocar. Eu aprendi muito no YouTube, né? Vídeo aula, vendo, executando, preciso tocar alguma coisa, mas isso aí veio com muito esforço. Então, quando você tem um facilitador, um professor, isso você ganha tempo, você otimiza esse tempo de treinamento. E eu também, assim, eu não sou uma pessoa, sendo bem franco, uma pessoa tão capacitada assim, não. Eu não tenho uma formação
formal, né, uma capacitação formal nisso, mas, assim, como eu já utilizo isso há algum tempo, e a gente consegue fazer de uma maneira satisfatória, digamos assim, então eu me sinto à vontade de estar aqui discutindo com vocês, mas eu não sou uma autoridade no assunto, não. Sou uma pessoa que observou as dificuldades e tentou aprender e está disposta a compartilhar o pouco que aprendeu. É basicamente isso, né? Mas aí, assim, qual o tipo de ferimento, né? Qual a mulagem que eu vou fazer? Então, é como eu já coloquei diversas vezes aqui, ela vai ser determinada pelo objetivo de aprendizagem, né? Se o meu objetivo de aprendizagem nesse cenário fazer com que os pacientes avaliem, né, um ferimento para dizer se ele está infectado ou se ele não está infectado, qual a conduta a ser feita naquele ferimento, então eu vou ter que fazer, certamente, um ferimento tridimensional, ele vai ter que ter profundidade, né? Se eu quiser fazer ele infectado, eu vou ter que fazer secreção, né? E observar que a mulagem ela vai muito, muito além do visual, né? Então, você pode, além do visual, você ter uma experiência sensitiva com outros elementos, né? Você pode fazer algumas secreções que têm odor característico também, que é bem interessante, né? O aluno vai chegar lá, vai tirar o curativo, vai sentir um cheiro necrótico, né? De tecido necrótico. Olha que legal isso, né? Certamente o aluno ele não vai esquecer dessa aula, né? Então, claro que tem detalhes, né? E quanto mais você vai incrementando, normalmente isso aí aumenta o tempo de confecção. E aí, sempre, como eu sempre fiz isso sozinho, então era muito complicado, o tempo era muito limitante também. Então, a gente distribuindo essas tarefas aí, talvez a gente consiga fazer até uma mulagem, né? E um cenário mais bacana, né? Com outros aspectos que antes eu não ia ser capaz de fazer sozinho, né? Então, assim, uma coisa também interessante é que a gente tem que... eu já vi esse termo em outro treinamento, para outro objetivo, mas é uma realidade. Então, não adianta samambaia, né? Então, assim, o que é isso? Uma coisa que está ali apenas sendo colocada para enfeitar ali e que não tem nada a ver com o cenário, entendeu? Então, assim, se o objetivo da aula demonstrar que a pessoa sofreu uma queda de moto, então eu vou me dedicar a fazer as escoriações, a fazer coisas assim, né? Se tem alguma coisa, algum elemento que não vai ser importante para a atividade, então não precisa você perder tanto tempo. De repente, fazer um ferimento no supercílio, com sangramento, vai demorar, né, para preparar, vai ter que botar látex, perto do olho, né? Será que vale a pena, né, você fazer? Será que só a escoriação já seria suficiente? Então, depende do objetivo. Se as escoriações já cumprirem o papel, já trouxerem a informação que você quer, tudo bem, né? Mas aí não, mas eu quero demonstrar sinais de trauma de face também, então eu quero um ferimento aqui, eu quero, né? De repente eu quero uns sinais de fratura de base de crânio também, aí, mas vai fazer fratura de base de crânio, para fazer o sinal de Butler, às vezes é um pouquinho mais difícil, é bacana, mas às vezes é um pouquinho mais difícil e mais discreto de você chamar atenção. Mas eu posso fazer um sinal sugestivo de fratura de base de crânio com uma gotinha de anilina vermelha. Como seria isso? Eu pego uma gotinha aqui, boto aqui um pincelzinho aqui, ó, no meta acústica externa aqui, ó, um sanguinho aqui, pronto, entendeu? Então, isso já é um sinal interessante. O aluno vai analisar, né? E vai ver que tem ali uma otorragia, um sangramentozinho ali. Olha que interessante, né? Então, é uma coisa que pode ser utilizada, e às vezes a mulagem é uma coisa muito simples também, não precisa ser uma coisa muito elaborada, não. Tá? O ideal também é que ela seja econômica, seja barata de ser feita, né? Quanto mais caro, mais complicado. E também o mais realístico possível. Quanto mais realístico, tá? Mais interessante. Mas eu tenho que aliar os outros aspectos aqui. Eu tenho que aliar o grau de realismo, tem que ser simples de fazer, tá? Tem que ser econômica, barata, né? Tem que ser objetiva, quer dizer, tem que ser uma coisa que eu não vá ficar horas e horas fazendo, né? Em vários locais do paciente simulado, né? Do ator.
Enfim, então seria umas características aqui da mulagem ideal, né? É aquela que é guiada pelo objetivo, né? Que é aquela que é bem concisa no que ela quer representar, que ela vai usar materiais baratos, baixo custo, alternativos, ela é simples de fazer, rápida de ser executada, e ela é o mais realística possível. Se eu conseguir esses aspectos aí, eu teria a mulagem ideal, certo? E aí, como é que eu vou fazer? Né? Então, aí você vai ter materiais mais elaborados, né? Materiais alternativos. Né? Existem alguns materiais comerciais que assim não são tão caros, não. Né? Dá para... hoje existem vários locais onde você pode adquirir materiais interessantes, com preço, custo em conta, os materiais importados, que não são tão caros, não. Né? Então, se você puder ter um substituto mais barato, você usa. Se não tiver, paciência, busca o que seja comercial, mas também que seja mais em conta. Né? Então, de comercial, não são tintas, né, que vão simular diversas secreções. O pó já tem alguns sangue falso, já vem pronto, né, que é bem interessante. A massa de modelagem, que vai dar um efeito tridimensional, você vai poder fazer edema, você vai ter como fazer uma lesão profunda, né, porque você tem como fazer uma tridimensionalidade na lesão. A gente vai mostrar isso aí mais adiante. Né? E tem os simuladores de vestir. Né? São peças, né? São simuladores que você calça. Né? Então, você pode... A gente tem alguns elementos desses, inclusive um dos pedidos de patente, eles envolvem esse tipo de simulador, porque assim, o simulador de vestir, ele simplifica o processo de mulagem, porque a mulagem, ela é um processo que como já falei várias vezes, é artístico. Né? Então, dependendo do tipo de ferimento que você quer fazer, vai ter mais dificuldade de fazer, vai consumir mais tempo. Então, se você pegar uma lesão pronta, né, e puder simplesmente colocar no corpo do paciente, do ator, então você já ganha bastante tempo. E você pode, se quiser, fazer uma mulagem no ferimento simulado. Então, é uma coisa interessante também que você ganha tempo e ganha realismo também. Vai mostrar para vocês como é que são esses simuladores de vestir aí. E também tem os materiais alternativos, né? Aqueles materiais que você vai comprar lá no Nordestão, vai comprar numa feira. Então, tem esses materiais que você pode utilizar também. Olha, corante comestível é um dos materiais assim, que eu acho mais legais para vocês utilizarem. Né? São baratinhos, né? Material de festa. Você encontra, você faz sangue, faz uma infinidade de coisas, né? Urina, e super fácil. Né? Colas atóxicas, né? Aquelas colas de PVA, né? Aquelas colas de escola, né? Cola escolar, atóxica, você pode fazer bastante coisa, eu vou mostrar para vocês, dá para fazer coisas bem interessantes com elas também, tá? E aí onde entra muitas vezes o uso do secador de cabelo, que a cola demora um pouquinho para secar, então um secador de cabelo ali, um soprador térmico, né? Você consegue ganhar tempo, né? Isso torna-se mais rápido. As gelatinas comestíveis podem ser utilizadas também, alguns alimentos, né, frutas, né, você pode macerar, né, algumas raízes, sementes, né, e fazer fezes, fazer secreções, né, com odores. Isso é uma coisa muito, muito útil. E também, que é o que a gente faz hoje, a gente faz uma mistura, né? A gente utiliza tanto elementos comerciais, que tem, a gente ganha tempo, né, com algumas coisas, e também pega materiais alternativos e desenvolvemos os nossos próprios materiais também. Tá? Então, aqui a gente vai falar um pouco de cada um, né, o que cada um desses materiais vai ser empregado, e a gente, daqui a pouco, a gente vai, nessa fase já pegando para a parte final, a gente vai falar de cada ferimento e vai dando dicas de como a gente faz cada parte dele. Tá? Então, a anilina alimentícia assim, é um dos materiais assim, mais fantásticos que eu conheço para mulagem, barato, e que com criatividade você é capaz de fazer coisas assim fantásticas. Então, a anilina, né, alimentícia é o que você usa para fazer bolo, para fazer doces, enfim. Então, você vai lá, qualquer supermercado, mercadinho, você vai ter lá. Né? Normalmente, eu utilizo muito o preto, né, o azul, o vermelho, né, o sangue. Outra coisa também interessante, a mulagem,
ela não deve ser muito Zé do Caixão, né? Como assim? Né? Esses filmes trash, né? Eles fazem uns efeitos assim muito falsos, né? Então o sangue, ele não pode ser um sangue de balinha soft, né? Ele tem que ser um sangue que realmente pareça o sangue, né? Então, às vezes, você precisa fazer uma associação de cores para deixar esse sangue mais realístico. Então, vocês vão perceber que quando vocês associam proporções, aí vai depender do corante, né? O vermelho e o azul, você consegue uma cor mais violácea, né? É uma cor mais vinho, que parece muito com sangue venoso. Realmente, o sangue arterial, ele é mais escarlate, ele é mais vermelho mesmo, né? Mas o sangue venoso, ele já é um pouco mais violáceo. E você consegue fazer isso simplesmente com essa combinação de cor. E aí, mas qual é essa proporção? Aí, amigo, depende do corante, depende do pigmento. Às vezes você vai ter que ir atestando até você chegar na coloração que você deseja. E você pode gerar essa coloração e guardar, né? Como eu faço muito transporte, então eu às vezes não faço isso, porque se ele transbordar, vai sujar tudo. Então, às vezes, eu prefiro fazer isso no cenário, né, lá no próprio local, no laboratório, no local onde eu possa sujar, numa pia, né, ali no banheiro, em um local que eu não vá sujar tudo, onde eu possa facilmente limpar para que eu possa gerar a coloração que eu desejo da secreção que eu preciso. Aqui, uma coisa interessante, antes que eu esqueça, existe uma coisa bem interessante. Papai, ele não tem nível superior, mas ele sempre gostou muito de teatro. Então, ele trabalhou uma época como dando apoio nas peças de teatro lá do SESI, Mossoró. E aí, como era tudo muito limitado, então ele fazia alguns efeitos, né, nas peças de teatro. Eu era criança, né, acompanhava aquilo ali. Acho que um pouco do que eu sei fazer hoje, né, talvez tenha me ajudado da época que a gente observava. Mas uma coisa que ele sempre me falou, né, é sobre a questão do sangue. A gente poderia em algum momento fazer isso, né? Quando você retira o sangue de uma cavidade natural, por exemplo, de um espaço, por exemplo, espaço pleural, né, o intracavitário, esse sangue ele não coagula, né? É até uma forma de você diferenciar quando você faz uma toracocentese, saber se esse sangue é da pleura, ele está coletado na pleura, ou se você atingiu um vaso. Então, para saber essa diferença, é que esse sangue que você retirou de uma cavidade, né, ele não coagula, ele é um sangue incoagulável, né? E o sangue que você tira do vaso, ele é coagulável. Então, a gente tem como fazer isso. Então, se você pegar essa anilina, né, e preparar lá o sangue, e misturar nessa solução a maisena, você consegue coagular isso aí. Fica bem interessante. Você joga esse líquido numa gase e ele começa a fazer grumos, entendeu? A gente pode testar isso lá na prática e a gente diferenciaria, né, um sangue coagulável de um sangue incoagulável. Você pode discutir isso depois, foi uma curiosidade que eu lembrei aqui e passar para vocês. Base para maquiagem, mulheres usam muito isso, né? É importante a base da maquiagem porque ela dissimula, ela deixa mais realística o local do ferimento com a pele normal. Se você não usar a base, essa transição vai ficar muito falsa. Você vê claramente onde é que está o ferimento que você fez. Com a base para maquiagem, você consegue fazer esse degradê do ferimento para a pele natural de uma forma muito mais realística também. Interessante. Né, a cola plástica à base de PVA, né, aquela cola escolar, muito utilizada também, a gente utiliza para fazer aquelas queimaduras, né, aquela epiderme soltando, é PVA. Tá? Você pode utilizar também látex, mas a gente usa muito a cola, e para isso a gente utilizaria aí o soprador térmico ou então o secador de cabelo, para secar mais rápido. Né? Para fazer uma necrose, o PVA preto é fantástico. Então, você cria ali uma área necrótica, fica muito bacana. Vocês vão ver nas fotos aí, fica muito, muito legal. Normalmente eu utilizo as duas, mas eu só tenho a cola branca. Então você usa corante, mistura e você transforma a cola branca em cola preta, ou cola da cor que você preferir. Certo? Essas colas são atóxicas, né?
são colas escolares, então baratinho, você pode utilizar aí e fazer queimadura de 3º grau, 4º grau, escara, é bem barato. O inconveniente é o tempo para secar. A cola para fixação de próteses, né, a gente vai utilizar para fixar os ferimentos, aqueles simuladores de vestir, que eu falei, né? E você pode utilizar a própria cola plástica também, né? A cola PVA. Mas o problema do PVA, como eu falei, é que ele demora mais para secar. Mas ele funciona também para esse ponto aí, para fixação dessas próteses, né? Desses simuladores. O látex, né, líquido pré-vulcanizado, ele serve para fazer um envelhecimento de pele, por exemplo, né? Você pincela a pele, seca, ele forma uma camada incolor, tá? E você pode descolar ele como se fosse uma pele que está se descolando, né? Uma queimadura, por exemplo, e uma pele envelhecida. Então, você coloca ali, vai mexendo, e essa camada de látex fica cheia de vinco, envelhecida. Essa massa para maquiagem, a base de amido de trigo, é o que vai permitir você fazer os ferimentos tridimensionais, né? Aqueles ferimentos profundos, né? O edema também pode ser utilizado, vocês vão ver. O plastisol, né? Ou gelatina comestível, eu utilizo muito para fazer aquelas bolhas, né? Que a gente usa na queimadura de 2º grau. Vou falar rapidamente no momento de falar do ferimento, como é que eu faço. Como é um pouco mais difícil fazer isso aqui, se você tiver dificuldade, não tem problema que eu vou levar no dia para a gente utilizar. Mas vale a pena testar depois, eu vou dizer como é que vocês podem fazer, tentar fazer essas bolhas de queimadura. E no momento da prática, a gente só coloca as bolhas, né? As bolhas já vêm prontas aí. Pó compacto também, né? Que as meninas usam aí para as maquiagens, para fazer hematoma, equimose, ferimento também ajuda muito, fazer as transições de cor. E essa tinta, né, a base de vaselina, você pode utilizar também para fazer alguns detalhamentos também. A gente vai mostrando aqui e a gente vai discutindo de acordo com o tipo de ferimento. A gente precisa de alguns materiais, né? A acetona, ela é muito boa para poder remover, né? Como removedor, tá? De alguns desses materiais, né? A cola, às vezes, ela fica mais difícil de retirar. Aquela cola de prótese, às vezes, é difícil de retirar, então a acetona ela se presta muito para isso. Tá? O palito, né, ele serve para você fazer, você desenhar o ferimento, né, você fazer ali escarificações ali e soltando aquela pele que ficou, que você fez ali com látex, né, vai despelar, como se diz, né? O próprio palitinho já serve. O pincel você pode utilizar para fazer esse espalhamento, né, do material, da própria cola plástica ou do próprio pigmento, da tinta, né? Uma espátula, uma área maior, você pode arrastar, ele já passa ali o látex ou a própria massa, a base de amido também, ele fica mais fácil de você passar, tá? Porque ele vai alisando aquela superfície, né? Você pode molhar um pouquinho e aí passar com a mão e vai alisando, ele fica mais realístico, né? Fica menos falso, fica mais real. E a esponja é fantástica para dar aquela uma cor mais natural também, né? Fica uma coisa bem... Vocês vão ver na prática isso de maneira bem legal. Então, aqui, olha, esse material é fantástico, né? A gente está chegando na parte final aqui, vou demonstrar aqui alguns materiais, vou mostrar alguns ferimentos e falar em linhas gerais como é que a gente faz a montagem deles. Então, olha, a anilina, eu já falei aqui algumas vezes, então vou dizer, baratíssimo, né? E assim, você é capaz de fazer coisas incríveis com ela. Tá? Uma escoriação você faz só com anilina e gás. É facílimo. Você pega a anilina, goteja na gase. A gase ela funciona como se fossem vários pincéis, né? Ela tem aquela trama, aquela malha, né? Você faz assim, ó, na área e arrasta. Pronto. Está feita a abrasão, a escoriação. Super simples, vocês vão ver na prática. Tá? Para fazer uma escoriação, a gente vai mostrar, é importante que vocês imaginem como é que aconteceu o acidente. Só para dar um exemplo aqui. Se a pessoa caiu assim de moto, então a escoriação ela tem que ser assim. Não vai ser o contrário. Né? Então é óbvio isso. Mas às vezes não é uma coisa tão óbvia quando você está preparando. Então você tem que entender que a cauda, né, da escoriação ela vai de acordo com o movimento. Tá? Se você está aqui é o tornozelo e o ferimento, a pessoa caiu da moto, ela estava se deslocando ali com o piloto, normalmente a
a escoriação ela vai de anterior para posterior, né? É claro que uma queda ela pode ser anárquica, mas de um modo geral, você tenta reproduzir como o ferimento aconteceria na prática, tá? E ele tem que ter um meio tom. Ele nem pode ser muito Zé do Caixão, né? Muito grosseiro, né? Aquela coisa falsa. E também ele pode ser muito suave que fica imperceptível. Então, esse meio termo você consegue no dia a dia. Mas essa dica que eu falei aqui para escoriação, não tem erro. É como diz, é batata. Você goteja lá, né? Melou lá, untou a superfície lá, molhou a superfície lá, fez um arrasto, está feita a escoriação de maneira super fácil. Quando você for fazer a maquiagem, a mulagem, eu sugiro, usem sempre luva, viu? Porque você vai ficar com a mão parecendo a mão de Frankenstein, verde, azul, vai ficar com a mão do Michael Jackson lá no clipe, né? Então, vocês usem luva, porque senão vocês vão sair todos sujos, né? E usando muito material fica mais difícil de remover. Remove, mas fica mais difícil um pouco, fica mais chato, né? A base da maquiagem você vê. É claro que quanto mais tipos de base, melhor, porque vai depender do ator, né? Se o ator ele tem uma tez mais clara, a base é mais clara. Se a pessoa tem uma tez, né, uma pele um pouco mais escura, então a tonalidade tem que ser mais escura. Tudo para quê? Para deixar uma transição do ferimento para a pele normal da maneira mais natural possível. Tá? Se você usar uma pele muito clara numa pessoa que tem uma pele mais escura, vai ficar muito falso. Vai ficar horrível, vai ficar mal feito, né? Então, a gente tem que tentar fazer com que fique mais realístico. Para isso, a gente precisa de ter, precisamos ter as bases mais adequadas para aquela pele. O ideal mesmo seria nós termos várias opções, né? Mas nem sempre a gente vai ter. Então, às vezes, eu tenho algumas lá. E, às vezes, o ator ele não tem a tez, né, daquela tonalidade. Paciência, eu vou usar o que eu tenho, né? Mas, assim, a base ela é importante para isso, para fazer, para dar o maior realismo possível, né, dar uma maior naturalidade dessa transição da lesão para a pele normal. Tá? A cola plástica, né, a base de PVA, eu aqui destacaria a branca e a preta. Tá? A preta, fantástica, né, você coloca nas regiões que você deseja, depois que ela seca, você acelera esse processo de secagem, né, de vulcanização dela, com um secador térmico, um soprador térmico, um secador de cabelo, e você destaca a pele com palito mesmo. Com cuidado, você vai com palito de dente e vai desfazendo ela, vai arrancando ela, vai destacando, e dá aquele aspecto de pele que está soltando, né, aquela pele escaldada, né, daquelas queimaduras mais graves, né? Então, eu uso muito ela para fazer necrose também, que ela tem uma cor bem preta, né? bem feia, e ela, com cuidado, você consegue fazer uma transição bacana, né? Da região do ferimento para o resto da pele do paciente, a pele normal. Eu destacaria aqui a branca e a preta. Se você tiver só a branca, você dá a tonalidade que você quiser. Se você tiver o pigmento, você coloca anilina, mistura, e aí faz. Mas assim, aí você já aumenta as etapas de execução, então você começa a consumir tempo. Então, o ideal é que já esteja mais próximo do pronto para uso, digamos assim. Então, vale a pena vocês terem esses dois materiais. A gente tem no kit de mulagem esses dois materiais. Né? A cola para fixação de prótese, você pode utilizar como alternativa, né, para a fixação daqueles simuladores de vestir. Você coloca uma camada muito fina na região onde você vai colocar o simulador e coloca no simulador, né? Passa ali alguns poucos minutos, né, com um soprador térmico, um secador de cabelo, isso acelera, né? E aí você coloca uma parte sobre a outra, né? As duas partes estavam com a cola, tá? Secou, ela fica bem grudenta quando ela seca, aí você coloca, tá? Naquela superfície que você quer colocar o ferimento, e aí fica muito bacana, fácil de você fazer a aula. Depois da aula, você retira com cuidado e remove essa cola com acetona. Fica muito mais fácil de retirar, com o uso de algum removedor assim como acetona. Tá? Mas eu não tenho uma cola para fixação de prótese, não. Não tem problema, usa a cola de PVA, aquela cola de escola, de artesanato, mas aí você tem que ter um secador necessariamente, porque vai demorar muito
e a gente, assim, quando a gente vai fazer, é rápido, são 10, 15 minutos para começar a aula. Então, se ficar demorando muito, vai ter atraso na atividade. Então, tem que ser uma coisa realmente que seja o mais rápido possível para fixar a prótese. O látex líquido pré-vulcanizado, né, o látex, como é que você utiliza? Você goteja na região e espalha. Você pode espalhar com uma esponjazinha ou com um pincel. Com o tempo, ele rapidamente, uma película fina, ele vai rapidamente secar e ele pode substituir a cola plástica para fazer aquela pele queimada, né, que você consegue destacar. Você pode também pegar o látex pré-vulcanizado e colocar com anilina, por exemplo, né, e fazer uma camada de pele enegrecida que está se destacando, né, como uma queimadura de terceiro grau, por exemplo. Tá? Então, é muito interessante. E se você não colocar nada, você pode, colocando ela no dorso da mão, por exemplo, você deixa uma pele envelhecida, uma pele de idoso mesmo. É bem interessante, porque você vai movimentando e ela vai fazendo vincos, né? Fica bem feito, bem interessante. Ela tem uma estabilidade muito boa, ela aguenta muitas horas e para remover é super fácil também, certo? Esse material é fantástico, eu comprei porque realmente ganha tempo, não é tão caro assim, tá? E ele permite você fazer da volumetria aos ferimentos. Então, você quer, por exemplo, um ferimento profundo no dorso da mão. Então, você passa a camada, como se fosse ele é como se fosse uma massa de modelar, né? Você vai passando na pele, molha as pontas dos dedos com água, vai passando, vai alisando, né? Vai alisando, vai alisando. Aí depois você passa uma espátula qualquer e faz um corte. Fica um ferimento profundo, é incrível. E é fácil de fazer. Depois que você faz esse ferimento, com a volumetria que você quer, você vai fazer o refinamento. Aí você vai com o látex, goteja ali em cima, espalha com um pincel ou então com uma esponja, tá? Ele vai fazer uma camada e vai selar. Porque a massa mágica, essa massa de amido de trigo, ela é, digamos, ela é solúvel em água, né? Ela é bem hidrossolúvel, então o suor, ela pode se desfazendo. E com essa camada de látex ou com a cola plástica de PVA, ela vai ficar encapsulada. Então, dessa forma, você vai poder maquiar aquele ferimento, botar sangue, botar secreção, né? E não vai misturar com esse amido de trigo. Então, é um material bem bacana para fazer lesões volumétricas, fica muito real e é fácil de fazer. A gente vai utilizar na prática, vocês vão ver, é fantástico isso aqui. É muito legal. Uma dica que eu dou aqui para vocês, se vocês forem fazer ferimento, tá? Às vezes, quando você vai passando a espátula vai removendo um pouco, né, da massa de amido, a base de amido de trigo. Então, como é que você faz? Você vem com um fio, pode ser um fio de costura mesmo, um fio cirúrgico, né? Ou uma linha de costureira mesmo, né? E você vai e amassa no ferimento, né? Aquele fio, você amassa, quando você puxa, está feito o ferimento, ele não vai arrancar muito material. Super fácil de fazer e fica muito bacana. Nas regiões mais profundas, você coloca aqueles pigmentos mais escuros, para dar profundidade. Nas áreas mais expostas, né, um volume maior, você coloca tonalidades mais brancas, mais claras. Aí você dá o contraste de escuro para claro e você ganha volume, você enriquece essa questão do volume. Vocês vão ver isso na prática de maneira mais clara, a compreensão. Para fazer as bolhas, né, eu utilizo muito o plastisol. O plastisol é um tipo de PVC que ele é líquido, tá? Ele tem uma carga, né, e uma parte líquida, que você faz o aquecimento, e você, com o molde, você vai pingando, ele é uma mistura aquecida, e aí você faz as bolhas, né? Aí depois eu pego as bolhas e vou colocando no ferimento, para não fazer a bolha na hora. A vantagem do plastisol é que ele não tem assim a validade dele é maior, né? A vida útil dele é maior. Ele não é à base de água, então ele dura muito mais. A gelatina você pode fazer também, você pode até testar em casa, né? A gelatina sem sabor, vocês misturam lá na água, né? E vocês tentem pegar esse material e tentam gotejar numa superfície, na pia mesmo ou em algum outro local, e aí vocês botam na geladeira. Depois, essas gotas,
elas vão ter um processo de cura, vamos dizer assim, eles vão ficar solidificados, né, gelatinosos, e vão formar as bolhas. O problema da gelatina é que ela é à base de água, então ela evapora, a temperatura ambiente ela vai durar pouco tempo, né? Mas é um treinamento interessante que vocês podem utilizar. E a gelatina ela também pode servir para fazer, para impermeabilizar ali, para selar, melhor dizendo, né, os ferimentos à base desse material aqui. Você passa essa base amido, faz o ferimento, depois você pode usar a gelatina, assim, sabor, para fazer essa camadazinha por sobre o amido, né? Vocês vão ver lá na prática que eu devo levar. Quem quiser testar, a gente pode discutir, de repente, no Discord ou em o próprio WhatsApp, como fazer isso aí, tá? Mas eu já levo pronto para não ter que fazer na hora, que não dá tempo. E a gelatina, como eu falei, terminou a aula, ela vai virar água, né? Vai se perder as características da temperatura ambiente. Por isso que eu prefiro o plastisol. Tá? O pó compacto, né, que as meninas utilizam, né, especialmente esses kits com tonalidades variadas, né, eles ajudam muito a fazer a área de necrose, né, o sinal de Butler, essas molagens 2D, eles ajudam bastante. E observar que ele tem que ser o mais real possível. Né? Então, não é para ficar aquele roxão, aquela coisa, como eu falo, Zé do Caixão, aquela coisa mal fina, não. Você vai ter uma área mais nítida no local ali da equimose, aí à medida que você vai saindo para a periferia, ele vai ficando mais clarinho, você vai colocando menos pó compacto, né? E de repente você pode utilizar ali um pouco de base, né? Para ir dissimulando até a transição para a pele normal, para que fique o mais realístico possível. Mas é uma forma muito simples, prática de fazer aqueles hematomas, né? O sinal de Butler, a gente utiliza o pó compacto para fazer. Super simples, né? E aí você utiliza, normalmente eu acho que é mais interessante para utilizar, mais fácil, uma esponjinha, você vai lá e consegue fazer a maquiagem, e é fácil de remover também, super tranquilo. Né? Essas tintas são fantásticas, né? Essas tintas aqui, a base de vaselina, são utilizadas, né, para festas e tal, festa infantil, e assim, sensacional, para fazer queimadura de primeiro, segundo grau, aquela pele avermelhada, né, são fantásticas, né? Esse mais escuro para fazer uma área de necrose, muito bom também, tá? Para fazer escara, e ela você usa o próprio dedo, né? Você tira e vai fazendo a maquiagem com o próprio dedo, né? Para fazer necrose, e para fazer equimoses, né? Para fazer hematomas, também são muito, muito boas também, tá? Mas assim, são materiais fantásticos também para queimadura de primeiro e segundo grau, é fantástico. A bolha que não dá para fazer com ela, né? Mas a superfície, a pele, né, agredida pela temperatura ali, fica muito fácil de fazer, muito prática. E aqui alguns exemplos, que eu já falei aqui ao longo da apresentação, essa parte final é só ilustrando, a gente está acabando, tá? Então, como é que a gente faz? Isso aqui é o sinal de Butler, né? Aquela equimose retroauricular. Então, o que normalmente a gente utiliza, basicamente, é o pó compacto, né? Especialmente o roxo, o preto, né? Especialmente o roxo, preto mais na parte central, né? Onde ele vai ficar mais evidente, e aí na periferia vai ficando mais discreto. Observe que ela tem que ser um pouco heterogênea, né? Que dá um ar mais realístico. Se for uma mancha roxa aqui, né? Vou usar um termo aqui que o pessoal usa no popular, uma pataca roxa aqui, fica falso, né? Não é assim, né? É uma coisa mais assim, é mais sutil, vai ter uma área mais rica, né? Com mais pigmento, uma área mais, ela vai se perdendo, né? Então, e fica mais discreto, fica mais realístico, mais interessante. E a aplicação com esponjazinha para maquiagem, pode ser uma esponja qualquer também, tá? O efeito é sensacional, a gente utiliza nas aulas assim, sempre a gente utiliza, fácil de fazer, rápido de fazer, e fica muito legal. Uma opção aqui, né, é fazer uma otorragia, né? Um pouquinho aqui um cotonete, um pigmento de manilina vermelha, você coloca, não vai colocar lá dentro do canal do conduto auditivo, não, mas você bota ali perto do meato, ali um pouquinho, né? Arrastando aqui um pouquinho só para não ficar muito dramático, aqui você bota um pouquinho, para ver se o aluno olhou
né, na orelha do paciente, ver se ele observou que tinha lá uma otorragia, né? Olha, é um sinal um sugestivo de fratura de base de crânio importante, né? E é fácil de fazer, e é fácil de limpar também, né? Certo? Nas escoriações, né? Aqui eu não achei que tivesse tão legal, mas era a foto que eu encontrei, tá? Como eu falei, anilina alimentícia vermelha e gaze, ponto. Você misturou ali, né? Deixou ela saturada, né? Com pigmento, ou até mesmo ele um pouco diluído, né? Aí você coloca na superfície que você quer e arrasta, tá? Aqui, eu fazendo uma crítica aqui, eu acho que valeria a pena ter arrastado um pouco mais, né? Talvez ter feito uma área que, não sei, menor, enfim, mas eu acho que ficou razoável também. Talvez estendendo um pouco mais, já que ele pegou tanta área aqui, estendendo mais para a região tenar, né? Que foi o apoio também, às vezes pode pegar um pouco mais nessa região tenar, aqui na hipotenar, tá? Se fosse menor aqui, talvez ficasse mais realista e arrastando para cá, né? E aqui, né, observar o arrasto, né? Se a pessoa estava de moto, caiu assim, então o movimento é assim, tá? Aqui não ficou tão realístico, não, mas assim, a ideia é essa, né? Onde é que vai ter escoriação? Nas proeminências ósseas, né? Nas superfícies de impacto. Então, seria justamente nessa região do maléolo, né? No maléolo medial, no maléolo lateral, numa região de metacarfalangiana aqui, dependendo de como tenha sido a queda, né? E a cauda, né, da escoriação de acordo com o movimento que você considerou, né? Olha, esse aqui é um simulador que eu construí, que ele é de vestir, né? Então, se eu for fazer isso aqui na hora da aula, eu vou demorar muito tempo para fazer isso. E vou usar uma vez e ponto final. Então, eu fiz uma escultura de um ferimento, fiz um molde, revelei o molde, né? E ele já é assim, e já fiz a caracterização, pintei todinho, já está agora, se eu pegar ele, está agora desse jeito. O que eu vou utilizar aqui? Eu vou pegar o simulador, pegar a cola plástica ou aquela cola para prótese, colocar no membro do aluno, né, do ator, no antebraço, no braço, na perna, na coxa, onde eu desejo, coloco o ferimento e aqui, para ficar menos dissimulado, né, mais dissimulado, melhor dizendo, eu vou usar a base, né, aquela base para maquiagem, para a transição ficar mais realística entre a pele da paciente e a pele sintética do simulador, né? Mas ficou um ferimento bem interessante, uma lesão, né, lácero-contusa, né, com exposição aqui de músculo, né? Já tem até área de fibrina também, né? Tem exposição de subcutâneo, né? E se eu fosse fazer isso aqui à mão, na hora, eu ia usar muita, dá para fazer, agora eu ia usar muita massa de amido de milho, ia demorar muito, ia ter que usar muito látex. Então, para isso, essas lesões mais complexas, a gente já confecciona o simulador pronto para utilizar. Isso já tem comercialmente disponível, mas a gente faz os nossos simuladores. Se a gente for comprar o que tem por aí, a gente não vai ter nada no final do mês, né? Do ordenado da gente de professor, né? A gente vai ter que ter criatividade para fazer os nossos simuladores mesmo, né? Queimadura de primeiro grau. Então, assim, não tem bicho, não tem problema. Vocês vão pegar aquele material aqui, olha, aquela maquiagemzinha à base de vaselina, aquela tinta cremosa, o vermelho, vão passar na mão, né, da pessoa. Aqui eu aumentei a intensidade nos dedos, porque foi aqui onde queimou mais, certo? Então, você tem que, quanto mais realístico, melhor, né? Então, onde foi a superfície que queimou, está mais intenso, olha. Aqui está mais intenso, aqui está mais intenso, né? Aqui está menos intenso, por quê? Porque aqui queimou menos, certo? Então, vocês têm que ter essa percepção. Eu não posso chegar aqui e colocar uma mão vermelha, entendeu? Tá errado, tá falso. Ele tem que ser um pouco heterogêneo mesmo, porque isso que vai dar o realismo, né? E como é que eu vou dar esse edema aqui, né? Aquela percepção daquela pele úmida, né? Eu uso óleo de girassol. Né? Então, primeiro eu passo, né, essa tinta, né, à base de vaselina, tá? Depois eu coloco o óleo de girassol com algodãozinho, né? E aí na mão inteira, ou na área que eu quero que esteja
com um aspecto inflamatório, vai estar inflamado. Tá? Mas como é que está inflamado? Porque vai estar com aquele aspecto úmido, de pele queimada mesmo, de queimadura de primeiro grau. Então, eu tenho que analisar a lesão e tentar reproduzir. Se eu não souber como é uma queimadura, se eu não souber como é que a queimadura aconteceu, eu não vou saber como fazer a mulagem. Né? Certo? Segundo grau, como é que eu vou fazer? Né? Então, igual no primeiro grau, né, eu vou usar aquela tinta base de vaselina, vou passar naquela regiãozinha lá para fazer o edema, o óleo de girassol, e para fazer a bolha, aí eu vou usar as gotas de gelatina que vocês já fizeram em casa, vocês vão pingar aquela solução da gelatina e deixar na geladeira, cada gotinha daquela vai virar uma bolha, ou então a gente usa o plastisol, que aí é uma solução que você vai ter que aquecer, tem que ser num estúdio, num laboratório, que é mais perigoso. E aí vai fazendo um molde as bolhas. E quando chegar na hora da aula, eu vou com uma pinça e vou simplesmente botando as bolinhas lá, vocês vão fazer isso. Tá? E vai ver de acordo com onde é que a agressão foi maior, tecidual. Certo? E a queimadura do terceiro grau. Então, assim, para fazer essa pele, né, se soltando, né, destacando, como acontece na queimadura do terceiro grau, você usa aquela cola, né, especialmente a cola preta, né, o próprio látex também pré-vulcanizado, e aí ele vai fazer aquela película, né, usando lá o secador de cabelo e tal. Depois você vai com um palito, vai soltando, vai destacando. Vai ficar desse jeito, pessoal. É incrível. Vai ficar exatamente assim. Essa parte profunda, se você quiser, você pode, antes de passar o látex, já pintar com aquela tinta à base de vaselina, deixar ela preta. Porque quando você destacar aqui, isso aqui vai ficar da cor da pele normal. Então, aí depois você vai ter que pintar aqui para deixar preto. Aí você pode usar aqui sombra, pode usar algum elemento de maquiagem, pó, para deixar isso bem escuro. Né? Ou então usar aquela tinta à base de vaselina também, para deixar escuro, enegrecido. Nem na parte de fora você usa também o pó compacto, né, de várias tonalidades, pode usar também a tinta à base de vaselina, tá? E vai fazendo isso de maneira que a transição fica mais realística possível. Então, aqui está a área mais realmente necrótica, isso vai se perdendo, uma transição até a pele mais próxima do normal. Né? Aqui vai ter uma área de transição, uma queimadura que poderia ser de primeiro ou segundo grau, né? Certo? Então, vai ter aquela pele mais vermelha, né? Mais úmida, né? E aqui é uma pele seca mesmo, né? Uma pele mais coriácea. Essa pele aqui eu posso até usar, utilizar, uso muito nas aulas, canela, pó de canela, né? Que a gente usa na culinária, e aí dá um aspecto coriáceo mesmo, destacando, um aspecto seco, que é característico da queimadura de terceiro e quarto grau. Né? Posso usar a pinça também para ir soltando essa pele, né? O palito, né? E aí a gente vai fazendo essa transição, certo? E aqui já é uma queimadura mais, uma mulagem mais volumétrica. Então, assim, aqui eu já preciso utilizar aquela massa, né, para dar volume. Porque como é que eu vou fazer isso aqui, né? Esse músculo, isso aqui está por fora da pele, né? Eu vou botando por fora da pele. Aqui também é por fora da pele, só que eu vou abrindo, né, com pinça, com espátula, e aí dá uma ideia de profundo, né? Só que está feito por cima da pele. É claro, isso não é dentro da pele. Mas aí, com a utilização dessa massa, eu consigo, violando ela, abrindo ela, lacerando ela, a impressão que dá realmente é que há uma profundidade. Tá? Aí aqui eu uso um pedaço de plástico, pedaço de PVC, né? Fio elétrico branco, poderia utilizar aqui para ser um tendão, entendeu? E aí eu vou colocando, usando cola, aquela cola de PVA, e ele vai colando, vai grudando mesmo. Né? Paciência aqui, no caso do ator, porque aí eu tive que ficar 40 minutos com a mão, né, meio sem mexer muito, para manter nessa posição para colar esses materiais. Né? Aqui a cola plástica, né, que vai dar essa tonalidade bem enegrecida à unha, essa área toda aqui. O látex também, que ajuda a dar essa área que se destaca, né, juntamente com a própria cola PVA. Você pode ir também arrancando ela e gera essa característica também.
essa tinta, né, que é a base de vaselina, eu utilizo muito nessas regiões aqui, né? Usei o verde aqui, o preto também, para dar uma percepção também que houve um comprometimento isquêmico em menor grau aqui, porque aqui foi onde a pessoa pegou no fio elétrico, né? Queimou aqui principalmente, e isso foi se dissipando e destruindo os tecidos com menor intensidade, à medida que se distanciava do local onde houve a destruição tecidual máxima, né? A base também ela vai ajudar a essa região de transição, né, não ficar tão falsa, tá certo? E objeto similar ao tendão, osso, isso aqui é fio elétrico, aí você vai de acordo com a sua criatividade, né? Então, isso é um processo contínuo de aperfeiçoamento, quando a gente vai fazendo e vai aprendendo com a execução, né? Por exemplo, queimadura de escorpião, né? Eu tive que colocar, dar um inchaço grande aqui no dedo, né? Foi no dedo, no segundo quirodáctilo aqui. Então, eu usei a massa, né, para dar um maior volume, né? Eu poderia ter feito só o uso do girassol, mas eu queria dar um inchaço, realmente, dar uma característica de que estava realmente com inchaço. Aí eu utilizei aquela maquiagem à base de amido de trigo para dar um volume maior. Fui modelando com água, né? O dedo, um pequeno vasilhame com água, pingava aqui, um pouquinho de água, ia fazendo a modelagem, né, com minha outra mão, até que ficava realmente lisozinho. Essas dobras da pele fica difícil fazer, então eu utilizei um fio para ir quase furando ali, ele vai marcando a pele, faz o vinco da pele para ficar mais realístico, né? O pó compacto para dar tonalidade também, para ficar mais realístico, né? E a base da maquiagem para dar essa transição mais realística também aqui, né? E você, se quiser, dar uma tonalidade maior na regiãozinha aqui onde foi a inoculação do ferimento, do veneno, né? Você bota um vermelhinho ali, um pretinho, para chamar a atenção para o aluno ele entender que foi ali o local onde foi inoculado o veneno, né? A gente percebe quando dá um aumento de volume, né? Dá aquela percepção de que está realmente inchado, né? Aquele inchaço na região lá. Aqui, né, um ferimento botrópico, né, produzido especialmente por jararaca, que é um dos ferimentos mais comuns, onde você tem uma ação proteolítica, né, destruição tecidual, destruição daquela região onde houve o inóculo do veneno. Então, você vai ter necrose. Então, para fazer necrose, eu uso muito a cola plástica aqui, aquela cola preta mesmo, né? Aqui eu usei aquelas bolhas à base de plastisol, que dá aquela percepção de que está realmente já, talvez até com um pouco de gangrena, né? Você tem já um pouco de líquido ali acumulado também, né? Justamente formando essa área aqui. O pó compacto, né? Para você ir dando essa heterogeneidade de coloração, para dar mais realismo, né? A tinta cremosa, muito bacana para utilizar, dá esse efeito mais enegrecido também, ele consegue abranger uma área maior, né? E aqui na periferia você vai diminuindo a intensidade, colocando uma tonalidade mais vermelha, né? Aqui sangrou um pouquinho, tem um pouquinho de sangue aqui, olha, já um pouco de tecido necrótico escorrendo também, aqui a anilina. Então você vai misturando aqueles elementos todos para dar uma lesão, realmente uma característica bem necrótica, tá? Mas eu só precisei fazer isso, por quê? Porque a aula me obrigou a fazer isso, eu tinha que mostrar um ferimento grave produzido por uma jararaca, né? Por isso que eu fiz o ferimento aí, mas eu poderia fazer em outro lugar. Podia ser feito ali no hálux, podia ser feito em outro lugar. Tá? Um ferimento que tem menos destruição tecidual e tem mais efeito sistêmico. Então, aqui, né, no ator, ele vai reagir, né, de acordo com o veneno, né? Vai ficar aquela face de bobo, né? Aquela face miastênica, né, com pitose, meio lerdo, fala meio com uma voz meio boal, né? Então, aí já é mais um elemento cênico, né, que vai ajudar na aula. Não é só o ferimento, né? Você tem que ver o contexto geral. Então, não é só a mulagem em si, a mulagem faz parte do contexto geral da aula, né? Então, aqui eu fiz assim para ficar mais chamativo, né? Eu coloquei aqui, né, duas areazinhas com ferimento, usei um palitinho
e coloquei uma anilinazinha, uma gotinha ali, secou e ficou essa areazinha característica, como se fosse um pequeno coágulozinho ali na região onde houve o inóculo, né, do veneno, pouca inflamação aqui na região, né, um pouquinho só de um pó compacto vermelhinho, mas bem discreto, porque realmente o ferimento ele é pouco, né, inflamatório, mas no local o efeito é mais sistêmico, então eu também vou ter que reproduzir na simulação o que eu esperaria ver na prática, né? Claro que não vai ficar igual, mas assim, eu preciso de caracterizar aqui que foram 2 locaizinhos aqui onde houve o inóculo do veneno, né? Então, aqui já ajuda ao aluno pensar que foi uma cobra, entendeu? Então, tudo tem um porquê. Você não vai botar samambaia, você não vai botar coisa que não vai ajudar, que não tem nenhuma influência no caso. Vai perder tempo, né? Então, tem que fazer achados que são significativos. Eu estou estourando aqui o tempo, mas, enfim, basicamente isso. Estou finalizando. As lesões pré-moldadas, elas vão facilitar a montagem do caso, que já está pronto, né? Dá um realismo muito, muito bom. Você consegue fazer com que pessoas que têm menos habilidade em mulagem, elas consigam fazer o mesmo ferimento. Então, assim, é uma coisa bacana. Agora, o problema é que assim, você não consegue mudar a característica da lesão. Essa lesão vai ser sempre assim, né? Ela ganha tempo, mas o ferimento vai ser sempre desse mesmo jeito. Então, se eu chegar numa aula, usar o ferimento aqui no braço, depois usar o mesmo ferimento na perna, vai ser o mesmo ferimento, vai ser em outro lugar, a história clínica vai ser outra, mas é o mesmo ferimento. Então, você perde essa versatilidade que a mulagem, quando você vai fazer, cada mulagem é única. Nunca vai ter um ferimento igual ao outro, mas, de qualquer forma, é mais rápido de fazer, mais simples, né? O problema, muitas vezes, é o custo, né? Para você comprar um material desse, não é tão barato, né? A gente tem porque a gente faz. Mas se você fosse comprar, certamente seria mais caro do que você comprar os materiais para fazer a maquiagem. Mas aí, para você fazer uma ferida dessa antes da aula, é muito complicado. Então, você tem que ir de acordo com a necessidade, de acordo com o que você tem. E finalizando, né, como eu já falei, as dificuldades elas são locais de oportunidade. Né? Os problemas eles são locais onde a gente tem a oportunidade de encontrar saídas. Então, com essas dificuldades, que a gente já discutiu aqui algumas vezes, né, é que surgiu a ideia, né, de fazer um ferimento personalizável. Então, eu tenho uma plataforma que ela é multiutilidade, eu posso utilizar na perna, posso usar no pescoço, posso usar no braço, e ela é customizável, eu posso mudar a característica dela de acordo com a aula. Né? Então, é uma ideia que eu tive, e essa ideia eu discuti com o professor Jorge, deu entrada no INPI, e a gente está tentando conseguir a patente dessa ideia, né? Que ela tem a praticidade dos modelos vestíveis e tem a versatilidade que os modelos vestíveis não têm, porque aqui você sempre vai ter o mesmo ferimento. E aqui eu vou ter como modificar de acordo com a aula. Eu teria um kit, e aí eu mudo a característica do ferimento de acordo com a minha conveniência, de acordo com a minha aula, de acordo com o cenário, de acordo com o objetivo de aprendizagem. Existe outro caminho também, que é a integração de ideias, né, de patentes. Então, essa luva educacional multipropósito é um modelo que eu desenvolvi, que eu criei, onde eu utilizo uma patente que eu já pedi, que eu já tenho, né, que é o modelo para punção, e aí a gente, além desse elemento, né, dessa característica, dessa possibilidade de uso no mesmo modelo, eu fiz um ferimento. E aí eu posso também treinar, né, de acordo com a aula. Aqui eu posso tentar dar uma aula de você fazer o manejo de um ferimento aqui com sangramento ativo, arterial. Eu vou comprimindo aqui e vai ter um sangramento arterial ou um sangramento venoso, se eu quiser também. Posso fazer uma compressão contínua aqui, ou deixar aqui no suporte, eu abro e vai ter um sangramento ativo. E aí seria uma versatilidade do modelo que vai ter várias possibilidades de uso. Né? Aqui eu coloquei uma possibilidade onde você tem alguns elementos que seriam ideais para um simulador. Né? Que você tem a versatilidade, tá? O valor, né? Que você pode utilizar ele várias vezes, então o custo acaba caindo, né? Uma vez que ele pode ser utilizado para várias finalidades. E você também tem a versatilidade, né? Você pode utilizar para vários cenários diferentes.
também, né? E a praticidade, né? E além de ser um equipamento que é verossímil. Então, você utilizando isso na mão de um ator, né? O ator com dor, com sofrimento, um acompanhante, então você consegue realmente desencadear uma experiência muito mais significativa. Esse modelo a gente levou para o congresso do Einstein, a gente apresentou lá, né? Foi bem, assim, chamou a atenção, o pessoal achou bem bacana, né? E assim, não é uma coisa que a gente fez aqui. Tecnologia nossa aqui do Rio Grande do Norte, a gente não importou de canto nenhum, né? É só o quê? É a dificuldade e a criatividade e a gente tentando encontrar saídas para resolver os problemas, né? Isso aqui todo mundo consegue fazer. É só parar e botar a cabeça para pensar e as saídas vão acontecendo, né? Porque a gente não tem hábito de fazer isso, né? A gente prefere pegar pronto já e resolver o problema. Mas a gente exercitando a criatividade, a gente consegue fazer muita coisa. Tá? Então, assim, de um modo geral, concluindo, né, a mulagem, né, a mulagem, né, é um recurso interessante, né, importante, que está incluído, né, nesse âmbito da simulação, que vai permitir aí uma aprendizagem mais significativa, onde eu vou ter como fazer com que o aluno ele tenha uma experiência a mais realística possível. Tá? Por quê? Porque a percepção visual, né, a percepção sensitiva, né, que pode ser até olfativa, né, tátil, visual, é muito mais enriquecedor. Então, isso aproxima da realidade e aumenta o impacto daquela experiência vivenciada, né? A criatividade que a gente tem no dia a dia, diante da dificuldade, com a utilização dessas práticas que a gente discutiu aqui, é muito mais importante do que tecnologia. Então, é muito mais importante eu ter um grupo de professores, um grupo de alunos que sabe isso que eu discuti aqui, que é capaz de fazer uma escoriação com anilina de bolo de aniversário, um gás que você compra em qualquer lugar. Tá? É muito mais importante que a gente tenha isso do que a gente ter um modelo de simulação de altíssima finalidade, entendeu? Que é caro e é difícil de conseguir. O modelo caro, ele é importante, não é que não seja importante. Ele é importante. Só que, assim, diante da escassez que a gente vive, a gente vai ter que explorar muito mais a técnica, né, e a criatividade do que a tecnologia. A gente não pode ficar refém de tecnologia. A gente tem que andar com as nossas próprias pernas, a gente tem que encontrar o nosso caminho. A gente não pode ficar dependendo de dinheiro, não. Porque se a gente ficar dependendo de dinheiro, a gente não vai andar. Porque dinheiro é um recurso escasso da nossa realidade. Tá? Então, a gente tem que inovar, buscar saída. Tá? E, né, justamente, eu já falei, né, que a escassez é um meio propício para a inovação. Então, assim, a dificuldade, ela acaba sendo um ambiente fértil para a gente criar soluções para os nossos problemas, e muitas vezes os nossos problemas são problemas universais, que todo mundo tem, né? E, de repente, se eu tenho uma boa ideia, eu vou proteger, vou atrás de uma patente. Por quê? Porque essa patente vai garantir a proteção intelectual daquele invento, tá? E vai gerar riqueza para o meu país, né? Porque se eu tenho uma boa ideia e não protejo, vem um espertalhão, pega e vai proteger a ideia. E se você quiser fazer uso da sua ideia, você vai ter que pedir autorização para ele, né? Isso aqui é o mais perverso. Se você não proteger, para usar o que você inventou, você vai ter que pagar royalties para ele. Então, é por isso que a gente precisa proteger as nossas ideias, né? Nós precisamos acreditar nas nossas ideias. Eu realmente estourei o horário, né? Eu espero que tenha sido útil, me esforcei ao máximo para que a apresentação fosse bem contextualizada, né? Na nossa vivência da aula, do dia a dia, das nossas atividades. Eu tenho a convicção de que com a complementação, vou encerrar aqui, que com a complementação que vai ser feita na sala de aula, né, com vocês, a gente vai ter como lá no laboratório, testar, experimentar, errar, sujar, né, e vivenciar isso. Seria interessante que cada grupo que a gente tivesse lá, a gente dedicasse especialmente para a aula que aquele grupo de monitores vai ter. Pronto, aquele grupo de monitores vai ser queimaduras, então a gente vai dar uma ênfase maior em queimaduras. Aquele grupo lá vai ter uma aula com ferimento ofíleo, né? Um botrópico, né, lapídico, então eu dedicar mais aquilo ali. Né? Não que não fosse ver os outros, vai ver tudo, mas dar uma ênfase maior naquilo que a aula que eles vão ser envolvidos vai explorar, né? E se vocês quiserem, né,
a gente faculta aqui, a gente pode criar um grupo, vocês podem fazer isso, bem sabe, fazer muito melhor do que eu, de repente no Discord, e lá a gente fazer um grupo, um fórum de discussão, onde a gente vai postando foto, vai colocando vídeo, vai compartilhando experiência para a gente ir aprimorando. E, na prática, vocês já vão estar pré-aquecidos, digamos assim, para a gente ganhar tempo e, de repente, até ter um aproveitamento melhor nesse momento presencial. Tá certo, pessoal? Eu vou abrir aqui para se vocês tiverem alguma dúvida, alguma consideração sobre o que a gente discutiu agora há pouco. Vocês fiquem à vontade. Professor, achei muito interessante tudo que o senhor mostrou. E acabei de descobrir aqui, pela sua apresentação, que algumas das imagens que eu vi na aula não eram reais. Eu jurava que eram de casas, mas não são. Bem, mas pelo menos o objetivo foi alcançado, né? A realidade foi passada. No caso, o grupo o senhor vai criar, né? Para a gente ir discutindo mais sobre como fazer, sobre Isso, materiais e tudo mais. eu juntamente aqui com os... Eu até passei para minha filha de 12 anos. Eu não sei se ela está aqui, mas eu até botei para ela participar aqui com a gente. Aí ela pode me ajudar a fazer um grupozinho de Discord, né? E a gente pode fazer essa discussão lá, né? É baratinho, esses materiais que eu falei aqui, é barato. Dá para muita coisa que eu falei aqui, dá para comprar. Né? E aí vocês podem ir treinando em casa, porque vocês vão chegar lá já com habilidade muito mais aprimorada. A gente vai só lapidar, porque esse processo é um processo contínuo. Eu mesmo, quando eu estou executando, eu vou fazendo teste também, né? Para ir deixando mais verossímil. A respeito disso que você colocou aí, teve uma situação que eu fiquei muito feliz. Eu fiz uma lesão de vestir, né? Um simulador de vestir, que é através da MedSkills, né? da empresa de equipamento de simulação, e a gente usou isso nas aulas, já tem usado nas aulas, e aí eu fiz uma filmagem e botei no Instagram. E aí o Instagram bloqueou o conteúdo. Ele botou uma observação que era um material sensível, né? Na verdade, era uma simulação. Né? Inclusive, eu mostrava que era uma simulação. Eu tinha lá o ferimento e eu ia com a pinça e tirava o ferimento. Né? Mas ele deve ter algum tipo de algoritmo que ele percebe o ferimento, né? Vê que é uma laceração e deixa um aviso lá. Para mim, eu fiquei orgulhoso. Eu fui bloqueado lá na postagem, né? Pelo Instagram, porque estava colocando um conteúdo sensível. Né? Então, Burlou a inteligência artificial. o algoritmo lá bloqueou. Aí você escolhia, se você queria assistir, você clicava lá, mas ele, em princípio, ele bloqueou. Né? E isso é possível com o uso, com o teste, o treinamento, você vai melhorando, vai ficando mais habilidoso, vai ficando mais interessante, mais real. Né? Pronto, eu já vi que tem muita coisa no YouTube, mas acredito que o senhor também tem outros materiais, né? Também, por curiosidade, eu dei uma olhada, é Slug, né? A massa, o nome? Isso, Pronto. exato. Eu vi que tem, joguei no YouTube e vi que também tem uma produção caseira, dá para simular, dá para fazer isso em casa também? A Dá própria massa? para Ah, fazer. legal. Você usa a maisena, né? O amido de milho, e cola, a gente pode ver isso direitinho, aquela cola PVA, né, a água, você mistura aquilo ali, dá para fazer também. Agora, é aquela coisa, quanto mais você se distancia do produto feito, mais barato fica, mas aí você tem mais tempo. Você gasta mais tempo para preparar, entendeu? Então, às vezes é melhor ter pronto, eu preferi ter pronto o material para não perder tempo, porque assim, para mim o tempo ele vale ouro, né? Quanto mais tempo eu vou demorando para fazer, para mim vai ficar mais complicado, porque aí demora a aula, atrasa, e aí fica mais complicado. Mas nada impede de vocês tentarem fazer, né? Esses materiais também, porque de repente fica sendo uma alternativa, né? Às vezes pode dar um problema, não, estragou, e agora? Vai fazer o quê? Não dá tempo, a aula está em cima. Não, a gente faz aqui e resolve. Mas essa massa, a base essa massa mágica, né, que eles colocam, né, a base de amido de milho é fantástica, é
É sensacional, sensacional. Agora, tem sempre, depois de você utilizar, o ideal, né? É você encapsular. Aí você usa o látex pré-vulcanizado, né? Ele vulcaniza a temperatura ambiente, quer dizer, ele cura, ele seca a temperatura ambiente, ou, que é uma outra forma bem prática, é a utilização da cola PVA, aquela cola de artesanato que eu falei aqui. Para secar mais rápido, aí você usa o soprador térmico, ou, que é melhor, né? O secador de cabelo. O soprador térmico é perigoso, porque se você esquentar muito, vai queimar, né? A pele do ator. Então tem que ter cuidado. O soprador térmico é para outro tipo de objetivo, né? Eu uso porque para mim é mais prático, né? Eu já sei utilizar, mas realmente no dia a dia o secador de cabelo é mais seguro, né? E dá para fazer coisa muito bacana, né? E como eu falei, as partes mais profundas das lesões, né? Você usa um pigmento mais escuro, né? Nas superfícies mais superficiais, mais clarinhas, que aí você dá uma percepção volumétrica mais realística. Mas tem material, tem kits, né? Eu tenho meu kit de mulagem, né? Eu vou para a aula, para as ossos, então eu levo pelo menos uma maletinha com vários materiais para permitir fazer, senão não dá para fazer. E fica aquela correria e tem que ser rápido, aí é complicado. Mas no dia lá eu vou levar esses de vestir, vou levar meu kit, de repente alguém que adquirir alguma coisa leva também, e a gente vai fazendo essa troca de experiência aí. Perfeito, professor. Fiquei curiosa. Vou ficar no aguardo, então, de mais informações do senhor. Tá certo? Tá ok, pessoal? Podemos então encerrar por aqui, né? Acho que foi bem produtivo, assim, pelo menos a minha percepção, né? Eu estou bem light aqui, né? O pessoal que normalmente trabalha com isso, né? Essa parte de maquiagem, de efeitos especiais, é o pessoal mais descolado, né? Aí eu vim menos formal, eu vim mais maquiador. Tá certo, pessoal? Pois uma boa noite, um bom descanso, viu? E até lá. A gente vai fazer essa sintonia fina adiante, tá? Gravei aqui e depois eu coloco no YouTube e coloco o link para vocês depois, tá? Uma boa noite a vocês, um bom descanso. Falou!